E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ainz olhou novamente pela janela, enquanto concentrava todos os seus nervos em ouvir o que Albedo diria. Albedo falou, de fato. Na verdade, eu queria tratar isso com a Insama depois. O fato é que, um pequeno problema surgiu. Aura falou, e alguém lhe causou problemas. Quer que a gente vá lá e acabe com ele? Albedo falou, não é bem assim. A verdade é que descobrimos que nossos estoques de recursos podem não ser suficientes para o futuro. Então, se ordenássemos que todos trocassem de roupa agora, só poderíamos tomar medidas problemáticas, como trocar roupas velhas, e assim por diante. Ainz se perguntou, é sério isso? Claro, Ainz não podia dizer isso. Tudo que ele podia fazer era desesperadamente tentar lembrar o conteúdo dos documentos que acabara de ver. De fato, continha algo sobre recursos, mas a quantidade parecia bastante adequada. No entanto, se Albedo disse isso, então deve ser verdade. Em outras palavras, esta é uma situação muito ruim, não? Ainda assim, se esse é o caso, não podemos simplesmente comprar mais do reino, ou do império. Uma cidade como esta, deveria ter capital suficiente para isso, certo? Albedo teve uma resposta às dúvidas justificadas de Ainz. Albedo falou, esta cidade era um excelente depósito de recursos, e funcionava como uma cidade comercial. No entanto, desde que a Insama assumiu o controle, os comerciantes dos outros 3 países raramente visitam este lugar. Assim, estamos em uma situação em que nossos recursos restantes estão diminuindo. Aura falou, se não os tivermos, então, vamos pegá-los de outro lugar. Que tal do Império, ou do Reino? Marie falou, Onetian, nós não podemos fazer isso. A Insama disse que éramos proibidos de usar a força nesses 3 países, certo? Ainz pensou, de fato. Embora ele não soubesse sobre o futuro, ele havia colocado uma proibição geral do uso da força militar, até que assumisse totalmente o controle da cidade. Claro, se o outro lado atacasse primeiro, isso era um assunto completamente diferente. Aura falou, então, o que devemos fazer? Marie falou, não precisamos nos preocupar. Afinal, a Insama vai resolver isso. Ainz se perguntou, você vai despejar tudo isso em mim agora? Ainz queria refutar Marie com isso, mas ele se forçou a não fazê-lo. Depois que Aura respondeu Marie com, entendo, ele não conseguiu trair a confiança que aquelas 2 crianças depositaram nele. No entanto, um mero funcionário, como Ainz, não poderia pensar em uma política financeira adequada. Por causa disso, Ainz decidiu jogar um de seus 2 trunfos. Ainz se virou lentamente, e disse com confiança. Albedo, você está cuidando disso, não é? Em outras palavras, ele iria despejar tudo em outra pessoa talentosa, e acabar com isso. Albedo falou, sim, recentemente, as sementes que Demiurgos plantou, devem estar prontas para serem colhidas. Ainz falou, então, vocês 2 não têm com o que se preocupar. Seus olhares brilhantes, de respeito e adoração, fizeram Ainz sentir uma pontada de culpa. Ao mesmo tempo, o medo de ver os olhares de decepção em seus olhos, quando descobrissem que tudo isso era falso, criou raízes em seu coração. Ainda assim, aquele Demiurgos, eu não sei quais sementes ele plantou, mas ele é realmente incrível. Ainz queria perguntar sobre a colheita, mas ele não podia. Isso porque Ainz ou algo deveria se comportar como uma luz que sabia de tudo. Eu sei que deveria ter estudado economia, mas eu só podia folhear aqueles livros complicados. Eles deveriam ter feito aqueles sobre economia keynesiana, e assim por diante, mais fáceis de entender. Ou será que eu não consegui, por causa da minha idade? Ainz foi completamente versado na mecânica de jogo de Brasil. Este não era um orgulho ocioso. Ele aprendeu mais de 700 magias, e memorizou os detalhes de cada uma delas. Uma façanha que chocou seus amigos. Mesmo as magias que ele não aprendeu, ainda assim se tornaram armas para ele, ao ler os pontos fortes de seus oponentes, uma vez que ele soubesse quais. Foi por isso que Ainz fez o seu melhor para memorizar todas as magias. Ele estava facilmente entre os 5 primeiros, entre seus companheiros de guilda, quando se tratava de conhecimento mágico. Ainda assim, mesmo ele podendo ter feito isso, ele era completamente ignorante sobre os acadêmicos. Ainz se perguntou, será que não consigo me lembrar de mais coisas, porque não tenho cérebro?
Ainz sabia que ele tinha aprendido muitas coisas desde que veio a este mundo, então, ele também sabia que isso era impossível. Ainda assim, ele tremeu um pouco com essa teoria assustadora. Albedo falou, e então, eu tenho uma questão que requer a aprovação de Ainz-sama. Ainz perguntou, o que você disse aprovação? Ainz não sentiu nenhuma sugestão de Albedo que exigisse sua aprovação. Afinal, ela era uma garota inteligente, e certamente, faria escolhas melhores que as dele. No entanto, se esse fosse o caso, a organização não seria capaz de funcionar corretamente. Afinal, as pessoas no topo tinham que assumir responsabilidade pelas ações de seus subordinados. Por causa disso, parece que os superiores tinham que conceder selos de aprovação dessa maneira. Albedo falou, alguém deve visitar a capital real para incitar esses humanos. Você permitiria que sua serva fosse? Ainz falou, o quê? Ainz foi pego completamente de surpresa e exclamou, mais alto que o normal. Mandar Albedo sair, enquanto Demiurgos não estava por perto, fez Ainz se sentir muito desconfortável. Além disso, seu controle sobre essa cidade não era perfeito. Mais do que qualquer outra coisa, a razão pela qual isso foi tão chocante foi porque essa foi a primeira vez que Albedo falou sobre algo assim. Ainz falou, se eu te mandar para fora, eu ficaria bastante perturbado. Albedo falou, Ara. Albedo sorriu de prazer antes de continuar. Vai ficar tudo bem, Ainz-sama. Vou resolver imediatamente as questões e voltar para o seu lado. Ainz falou, mesmo. Bem, se é só por um curto tempo, tudo bem. Quem receberá o controle de Nazarick e desta cidade? Aura e Mari pareciam bastante surpresos, então, obviamente, não eram eles. Espero que não seja eu, Ainz pensou esperançoso. Albedo falou, eu pretendo confiá-los ao ator de Pandora. Aura e Mari disseram algo do tipo, tudo bem se for ele. Ainz falou, você diz, ele. Albedo falou, ele é um excelente indivíduo, criado por você, Ainz-sama. Como dizem, tal pai, tal filho. Ah, peço desculpas. Pensar que nós, que fomos meramente criados, ousaríamos dizer, ser os filhos dos seres supremos. Eu rezo para que perdoe minha grosseria. O repentino pedido de desculpas de Albedo surpreendeu Ainz. Até os pontos vermelhos de luz em seus olhos se desvaneceram. Ainz falou, não precisa se desculpar. Isto é, bem, meu filho. Desculpe. Eu não desgosto dele, isso, uma criança tola. Não, isso não é culpa dele também. Bem, como devo dizer, ele é como uma criança, Antes que ele percebesse, todos ficaram quietos. Ainz sabia que a conversa iria acabar, se isso acontecesse, então, ele se fortaleceu, e perguntou. Se deixarmos o ator de Pandora gerenciar isso, o que acontecerá com Momon? Quem irá interpretá-lo? Eu deveria fazer isso. Albedo falou, não, como poderíamos deixar você fazer esse tipo de coisa, Ainz-sama? Eu estava planejando que Momon aceitasse um pedido e fosse mandado para fora, em alguma missão de reconhecimento. Ainz assentiu. Embora ele pensasse em relaxar, assumindo o disfarce de Momon, as coisas agora eram muito diferentes de quando ele estava fazendo o papel de um aventureiro. Haveria muitas coisas problemáticas, ou coisas que tinham que ser cuidadosamente tratadas. Sendo esse o caso, enviar Momon em uma missão de reconhecimento pode ser a melhor escolha. Mari falou, só sobre isso, se você enviar Momon-sama para fora, como as pessoas nesta cidade vão se comportar? Albedo falou, vai ficar tudo bem. Este único movimento de Ainz-sama teria um grande impacto aqui. Porque nós não banalizamos os seres humanos, embora quase não houvesse qualquer intenção de fazê-lo, Momon se tornou profundamente confiável. Assim, tudo o que precisamos fazer é mandar Momon dizer aos líderes locais para nos obedecer antes que ele saia, e tudo ficará bem. Ainda assim, pensando nisso, eles não têm ideia de que eles são bonecos, sendo manipulados por nossos cordéis, regidos por Ainz-sama. Como eu pensava, só ele poderia ter antecipado essa virada de eventos, logo depois de ter sido transportado para cá, e feito os preparativos apropriados. Aura falou, é meio estranho como eles confiam em Momon-sama, mas não em Ainz-sama. Albedo falou, de fato. Ainda assim, esta é uma parte importante em controlar completamente esta cidade, em nome da paz. Tudo o que precisamos fazer é remover gradualmente Momon e instilar lealdade a Ainz-sama em seu lugar. Isso pode levar vários anos, mas não podemos evitar. Ainz falou, ótimo. Então, Albedo, deixe isso para o ator de Pandora. Depois de se preparar e entregar suas tarefas, vá e colha a colheita.
Há mais alguma coisa que você precisa? Albedo falou, entendido. Então, planeje conduzir algumas negociações quando for ver o rei dos humanos. Você poderia poupar um pouco do seu precioso tempo para revisar um rascunho comigo. Ainz falou, traga para mim mais tarde. Além disso, tudo que ele estaria fazendo era algo simples, como colocar seu selo no rascunho de Albedo. Albedo falou, além disso, embora me envergonhe perguntar, ficaria encantada se você pudesse me dar várias roupas. Eu estava simplesmente pensando que seria necessário trocar de roupa lá. Ainz falou, esse é o caso. Então, eu lhe darei vários conjuntos de roupas da minha coleção. Venha me procurar mais tarde. Falando nisso, Demiurgos. Não há necessidade. Está bem, então, vamos continuar. Já que você veio até aqui, eu gostaria de ouvir vocês dois também. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.